Olá a todos, estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos a essa live, desejo aí uma ótima noite a todos. Essa live tem como tema o profissional de TI na indústria 4.0 e tem como foco principal dialogar sobre o mercado de tecnologia na região de São José do Rio Preto e também as formações e as competências exigidas pelo mercado local, principalmente nas empresas de tecnologia. Meu nome é Juliane, sou coordenadora do ensino médio técnico do Senac de São José do Rio Preto, e para essa live eu terei o prazer de compartilhar esse espaço com os profissionais e colegas de trabalho que nos inspiram tanto e nos contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade e da formação na área de tecnologia. Estamos aqui hoje com o Marcelo. Marcelo, boa noite a todos. Temos também o Fábio. Boa noite para todos, né? Um prazer estar aqui nesse bate-papo aí com todos aqui. Renata. Boa noite a todos. Prazer também estar aqui. O Kleber. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. E o Márcio. Eu vou falar rapidinho sobre a trajetória de cada um dos participantes aqui conosco. O Marcelo, ele é fundador e CEO da Shift, empresa especializada em uma das líderes nacionais em tecnologia da informação, da metodologia diagnóstica. Entre as suas formações, o Marcelo possui MBA em administração pela Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, e atualmente é presidente da LIS Brasil, que é a Associação Brasileira de Empresas Desenvolvedoras de Sistemas de Informação Laboratorial. Além disso, Márcio é diretor-presidente da PET, que é a Associação dos Profissionais de Empresas de Tecnologia da Informação, e é membro do Conselho do PATEC, o Parque Tecnológico aqui de Rio Preto. Já o Fábio Anishi, atua como docente de Tecnologia da Informação no Senac São Paulo, e também no desenvolvimento de cursos e serviços educacionais no segmento de TI. É especialista na área de software, atua desde o desenvolvimento, implantação, suporte e testes funcionais de sistemas. A Renata Lima, que está aqui conosco também, é pós-graduada em Controladoria e Finanças, é especialista em remuneração, além de outras formações em desenvolvimento de pessoas. Tem expertise, tem muita experiência em desenvolvimento de projetos que visam melhoria de processos, qualificações de profissionais e recursos humanos, em empresas de diferentes setores, aí desde o setor sucroalcooleiro, construção civil, metalúrgica, têxtil e, é claro, as empresas de tecnologia. Atualmente, ela é gerente de RH da WDG Automation, IBM. E temos também o Kleber, que é cofundador da WDG Automation, é líder em automação de processos, e que recentemente a empresa foi vendida para a IBM. Foi também fundador da KP Consulting, empresa especializada em software para construção civil, vendida para um grupo americano, onde atuou como General Manager Brasil até 2016. Já esteve também como presidente da PET e participou ativamente na criação do Parque Tecnológico, na criação do MIC, Innovation Microsoft do Senac, e também faz parte do conselho do Softex, que é a organização que promove iniciativas nas áreas de tecnologia e inovação. E tenho o prazer também de apresentar o Márcio, que é intérprete de Libras do Senac Rio Preto, pós-graduado em tradutor e intérprete de Libras há mais de 10 anos, e estará conosco durante toda a nossa conversa como intérprete de Libras. Sejam todos muito bem-vindos. São currículos extensos, A gente teve aí que fazer uma abreviação, e fico muito feliz de ter a oportunidade, de estarmos juntos, tanto a escola, o Senac, com a associação que olha de forma muito cuidadosa para o mercado de tecnologia na nossa região, que é a PET, e também
uma empresa que nos traz aí muita inspiração para a região e que a gente vai ter o prazer de conhecer um pouquinho mais. Gostaria de deixar todos, né, os participantes muito à vontade para que possam fazer suas contribuições aí pelo Facebook, fazer perguntas, tirar dúvida ao longo do bate-papo. E ao fim da atividade a gente vai procurar responder todas as perguntas, né? E interagir bastante aí com o público participante. Então, vamos começar? Gostaria de poder começar com o Marcelo, e aí trazendo um pouquinho, né, Marcelo, a trajetória da PET, né, que é uma organização que está há quase 20 anos no segmento de tecnologia da informação, aqui na nossa cidade, na região de São José do Rio Preto, e é uma associação que é composta por empresas de tecnologias líderes em seus segmentos, né, e atua tanto no cenário nacional quanto internacional. Quando a gente pensa aí na trajetória da PET, né, gostaria que você pudesse compartilhar conosco as principais conquistas e, é claro, né, falar um pouquinho desse momento que a gente está, trazer alguns dados do parque tecnológico e também o que temos aí no futuro, né, quais são as propostas e os objetivos da PET. Olá, boa noite a todos novamente, obrigado pelo convite. Em nome da PET, eu agradeço profundamente estar participando aqui dessa live hoje junto com o Senac e também com todos que estão participando, que é muito importante a gente realmente debater a tecnologia e a nova economia, né? A PET ela tem uma trajetória realmente de longa data, são quase 20 anos. Se a gente olhar para trás, há 20 anos atrás, sem dúvida nenhuma, a tecnologia e tecnologia da informação, né, que é a nossa grande essência, era muito diferente do que é hoje, né? Então, o quanto foi desbravado ao longo do tempo. Mas uma essência permaneceu. A iniciativa primordial da PET, quando iniciou há 20 anos, foi entender que a colaboração ela é fundamental em todos os aspectos, né? Não existe uma empresa, uma única tecnologia. É muito importante que nós possamos fazer essa troca, tanto entre empresas, como entre os outros pilares. Então, por conta dos desafios que nós vivíamos naquela época, que são distintos dos de hoje, mas, na sua essência, a busca da longevidade das organizações e do uso da tecnologia, e a gente entendeu que era fundamental não só aproximarmos entre as empresas, ter uma aproximação entre as empresas, para que se pudesse trocar benchmark, pudesse trocar experiências, boas práticas, porque o problema de um é um problema de outro, a oportunidade de um pode ser o problema de outro e assim por diante, mas como também unir os outros pilares desse ecossistema que é tão importante que a gente fala e que hoje tem sido tão potencializado nessa nova economia. E aí a gente fala do pilar educação, e aqui nós temos, né, um importante player na cidade que tem atuado com primazia aí, e com bastante força, né, em várias ações ao longo da trajetória, não só em tecnologia da informação, mas como em outros setores. As universidades, né, as ETECs, FATECs, universidades aqui da região, e o poder público. E a gente agora, inclusive, fala do quarto pilar, que é a própria sociedade. O quanto a gente viu e tem visto o impacto de todo esse ecossistema nos processos. A gente jamais imagina viver uma pandemia como nós estamos vivenciando hoje, né? Ninguém aguenta mais falar de pandemia, mas ela é um fato, ela acontece sem a tecnologia. Como é que a gente estaria hoje, por exemplo, conversando aqui de uma maneira tão tranquila? Como que a gente poderia estar continuando a usar os serviços das organizações sem o uso da tecnologia? Então, acho que o ponto nevrálgico que eu trago é que a gente não está sozinho, não pode viver sozinho, e a PET tem essa grande missão de fazer o link dessas pontes. Então, lá no passado eram alguns desafios, hoje, evidentemente, que alguns deles sumiram, outros apareceram, são potencializados, mas que é fundamental a gente pensar de uma forma sistêmica, de uma forma o quanto a gente está interligado nesses 4 pilares.
um lado, o lado empresarial, a academia, né? E aí quando a gente fala academia, a gente fala de todos os players de academia, desde Senac, ETEX, FATEX, Sim. e universidades, né? Não só daqui como da região. O poder público, que tem que se sensibilizar e tem atuado nessa promoção desse conjunto de players. Fato é que nós vamos falar um pouquinho agora do parque tecnológico, e também a sociedade, que tem grande impacto nisso, porque sabemos que a nova economia vai estar baseada na tecnologia, e a gente precisa estar preparado para isso. A PET, ao longo desses anos todos, vem feito muitas ações, sempre nesse foco de fazer a união e promoção, não só de educação, tecnologia, oportunidades, como também da longevidade, não só das empresas, como de todo o ecossistema, de como formar mão de obra, de como estar fazendo essa potencialização para continuidade. E aí, fato que lá no passado a gente começou com uma pequena associação, disso saiu o Centro Tecnológico de Rio Preto, que era um conjunto de empresas, daí foi crescendo e a gente culminou nesse processo que hoje tão sonhado do Parque Tecnológico. Eu sei que muita gente fala, nossa, são 20 anos, esse parque não sai do papel. Não é um processo simples, mas ele está acontecendo, e eu acho que nunca teve tão próximo de ser realidade em Rio Preto. E o que as pessoas têm que entender, fundamentalmente, é que o Parque Tecnológico ele vai muito além do que um espaço físico. A gente vê, inclusive agora, como as fronteiras cada vez mais são inexistentes e quanto a gente está conectado. O espaço físico ele é um ícone, ele é um ponto. Evidentemente que ele traz alguns resultados para fazer atração de inovação. A gente sabe que a coletividade é a que faz sucesso na criação do processo de inovação. E com um parque vem uma série de outras coisas, desde incentivos tributários, que foi uma conquista da PET de muitos anos atrás, frente aos municípios. Rio Preto tinha um ISS infinitamente maior para as empresas de tecnologia, que os locais como São Carlos, os tão conhecidos por nós, né? São Carlos, Campinas, Sim. São José dos Campos, falando do estado de São Paulo, né? Que estavam à frente em termos de promover o incentivo às empresas de tecnologia, a indústria limpa, e a PET conseguiu alguns anos atrás um dos pontos foi a questão da redução da carga tributária, bem como a provocação de tudo isso que está acontecendo. Eu me lembro como se fosse hoje, eu tive o enorme prazer de dar uma das primeiras aulas, palestras na FATEC, quando ela começou aqui em Rio Preto, né? E a gente vê que todo esse movimento vai fomentando as empresas. Eu me lembro lá atrás que eu falava assim, né? Muitas empresas falam assim, nossa, eu para dar certo ou para ter um bom emprego, eu preciso ir para São Paulo. Isso era uma máxima, né? Do mercado de trabalho das pessoas que trabalhavam aqui. E aí eu até brincava com o poder público, falava assim, nossa, enquanto o colaborador, a pessoa mora de república, anda de ônibus e come lanche, a gente mantém ele na cidade. A hora que ele pode ter um trabalho decente, ganhar um salário apropriado, fomentar a economia da região, comprar um carro, comprar um apartamento e no restaurante, a gente manda ele para São Paulo. Então, o que nós estamos pensando de futuro para a nossa cidade? E é esse mindset que a gente tem desenvolvido e que está no nosso planejamento de 2021, continuar sendo essa ponte, mesmo em frente a essa pandemia que nós estamos vivenciando. Muito bom. E acho que isso que você trouxe, né, do Parque Tecnológico ser um espaço, ser um ícone, né, mas o quanto a questão do ecossistema que você traz é importante, né, o mais fundamental para que, de fato, esse ponto físico, ele tenha aí, ele extrapole as fronteiras e, de fato, os projetos, né, as empresas se beneficiem com isso. Vou trazer um pouquinho, Marcelo, para o tema, né, da nossa live, que é a indústria 4.0, ou então a revolução, né, 4.0, que vê justamente isso que você coloca, né, o surgimento de novos modelos de negócio, que tem a questão de diminuir o desperdício, automatizar os processos, torná-los mais integrados. A gente vê também a questão da transformação digital, podendo aí alavancar, de fato, o potencial das empresas, né?
e trazendo mais autonomia, e não só para as próprias empresas, mas também para a jornada dos consumidores. Quando a gente vê na nossa região, né, como você tem visto a questão da sustentabilidade dos negócios, e também o desenvolvimento das empresas de tecnologia em São José do Rio Preto, ou se a gente puder olhar, né, Kleber, um pouquinho mais aí para a nossa região. Há já há um tempo que a gente vem tendo uma evolução que estava num determinado passo, né, de não transformação. Hoje em dia a gente está falando muito de transformação digital, revolução 4.0, etc. e tal. Mas esse processo ele já acontece há um tempo e agora ele vem acelerado, de uma maneira jamais vista. Tanto é que se chama Quarta Revolução Industrial. E aí, se a gente olhar para as revoluções do passado, Revolução Agrícola, Revolução Industrial e assim por diante, da escrita e assim por diante, nós sabemos o quanto as sociedades se transformaram. E nós estamos podendo participar de uma transformação da sociedade jamais vista. O que vai sair lá do outro lado é completamente diferente. Nós sabemos que existem aí estudos que 60%, 55%, 65%, tem umas estimativas aí, das profissões que a gente hoje atua, não existirão. Nós sabemos que, antigamente a gente tinha 1 ou 2 casos, né, que eram os casos clássicos que a gente aprendia nas escolas clássicas de administração, que era o clássico da Kodak, por exemplo, né, que todo mundo falava da Kodak, ou do caso clássico da Motorola, que são os 2 casos emblemáticos de empresas que sumiram por não olhar a transformação que estava acontecendo ao seu redor de produto ou de tecnologia. Mas hoje a gente vai muito além disso, né? Primeiro, o acesso à informação. As pessoas hoje são muito mais empoderadas. Todo mundo hoje é um pouquinho de médico, um pouquinho de advogado, um pouquinho... Porque tudo está disponível na internet. Então, o consumidor é muito mais apropriado das informações e tem acesso. A competição é gigante. Então, antigamente, você competia com pessoas ou com empresas no seu cantinho ali. Hoje, a competição é global. O Kleber vai falar um pouquinho disso também, muito provavelmente, por essas experiências globais que ele teve e tem tido, né? Então, as coisas elas explodiram numa velocidade muito curta, de um lado que já estava acontecendo. E, além do mais, foram mais potencializadas ainda com o processo da pandemia. Tem também uma outra pesquisa que fala assim, quem foi responsável pela sua transformação digital? A, planejamento estratégico, B, plano diretor de TI, C, a pandemia. Na grande maioria das empresas respondem à pandemia. Porque da noite para o dia a gente teve que se virar com home office. Lógico que as empresas de tecnologia estavam um pouco mais preparadas, mas vamos pensar no modelo tradicional. A gente não pode esquecer somente, pensar só nas empresas de tecnologia. As empresas de tecnologia elas servem o setor tradicional. E esse setor está sendo transformado de maneira jamais vista. Por isso que a gente vai ver cada vez mais casos Kodak acontecendo. E existem dores do mercado que têm que ser resolvidas, dores do cidadão. Inclusive, tem se discutido muito sobre essa questão da revolução industrial, de que todos os negócios serão transformados. Não é à toa que tem sido palco de todos os debates internacionais em todos os cantos da economia, inclusive em Davos, né, o ano passado, esse ano, o foco foi falar da transformação que os negócios vão sofrer frente às tecnologias. Então, nós temos que nos preparar para isso. E aí, de um lado positivo, né, isso tem todo um cenário que às vezes pode até ser assustador, mas a gente se adaptou ao longo da vida, ao longo de tudo, e não vai ser diferente. E, ao mesmo tempo, a gente, olhando para esse processo de desenvolvimento de empresas, atração de empresas, criação de novas empresas, que Rio Preto está buscando se protagonizar através de vários movimentos, como esse, por exemplo, que a gente está aqui, simples, discutindo sobre novos temas, mas também de projetos de empresas que foram, como a do Kleber, vendidas, ou algumas outras adquiriram, o próprio parque e a associação e as universidades, frente ao preparo disso. E quantas empresas nós temos hoje aqui, em São José do Rio Preto,
nós estamos falando de, na região, de 20 mil empregos diretos. Então, é um setor que movimenta quase 250 milhões. Fora o que ele impacta por aí afora. Né? Quantas lojas, quantos negócios dependem da tecnologia. E foram agora, inclusive, potencializados, porque a única forma de eles sobreviverem foi através da tecnologia. Imagina os restaurantes se não tivessem uma maneira fácil de fazer um delivery ou uma entrega. Como é que eles teriam sobrevivido e assim por diante. Então, é um momento desafiador, mas ao mesmo tempo com excelentes oportunidades. E Rio Preto tem se preparado, tem uma jornada muito grande ainda, temos casos de empresas aqui ímpares, que se deram muito bem, que são líderes no setor que atuam, seja no setor de saúde, hotelaria, automação, rádio, nós temos vários empresas tradicionais, empresas enfim, várias empresas que já atuam nacionalmente e que, inclusive, voltando aí um pouquinho para o tópico, que é o mercado de trabalho, traz potencial para que as pessoas possam se desenvolver aqui, desenvolver família. Inclusive, a gente tem visto aí no mercado de trabalho, nós vamos falar isso depois para não adiantar outra pergunta, que é justamente dessa atração que a gente também tem. Então, Rio Preto tem uma jornada, mas ela tem tido importantes resultados em todos os aspectos, empresas, formação, e também a gente vê o movimento da sociedade e do poder público. Muita gente fala aí de cidades inteligentes, por exemplo, que é como a gente vai facilitar a vida do cidadão, para que ele viva bem. E então a gente sabe que os negócios vão ser transformados, mas centrados no humano, como fazer nossa vida ser melhor. Focado no consumidor, né, nas pessoas, as pessoas que de fato consomem e utilizam esse espaço, né? Você falou trouxe a questão da PET, falou um pouquinho da revolução, né? E eu ia justamente te perguntar como que as empresas aqui de Rio Preto, né, da nossa região, elas podem, que foram aí, a pandemia foi um propulsor para que a gente, de alguma forma, olhasse a tecnologia, né, como um meio ainda mais importante para o nosso processo, para o negócio das empresas. Como que você identifica esses desafios, mas também as oportunidades, e como que as empresas devem enfrentar isso e se beneficiar desse momento? Primeiro, entender que é um caminho sem volta, e isso é uma coisa que está nata a gente. Entender que elas não estão sozinhas, isso faz parte de uma solução global, de uma solução de cidade, de uma solução empresarial, para este enfrentamento e para a sua longevidade. E a gente entender que não dá para terceirizar, a gente tem que protagonizar em função disso. Lógico que existem desafios em todas as áreas. A gente tem a costureira que ficou em casa, ou a cabeleireira, ou uma empresa pequena, um mercado que eventualmente não teve acesso, mas precisa fazer essa transformação. Então, existem, e como grandes empresas também. Então, vai permear e permeia toda a atividade econômica. Então, participar desse processo, abrir os olhos para que isso não está acontecendo no vizinho, está acontecendo aqui e agora, e de que maneira participar disso. Não tem uma receita de bolo, todos nós temos que olhar para isso, tal como em qualquer planejamento estratégico, e não ter medo, fazer a adoção dessas tecnologias pensando nessas grandes tendências que a gente fala por aí fora. Uma delas é o paciente eu trabalho no setor de saúde, sempre me lembro de paciente, mas o consumidor empoderado, né? O consumidor quer comodidade, ele quer personalização. Eu não quero ser tratado como qualquer um. Exatamente. Todo mundo quer ser especial. E aí a gente começa a ver algumas tendências que a tecnologia pode potencializar isso demasiadamente. Como eu criar uma experiência do meu usuário, do meu consumidor, do meu paciente, do meu cliente na loja, do meu paciente médico e assim por diante, de uma maneira que as barreiras que a gente tem para consumir produtos e serviços, elas sejam eliminadas. Ou, se não eliminadas, facilitadas de uma maneira porque hoje a conveniência é muito grande. E a gente olhar para isso, e não a tecnologia per se, simplesmente.
E aí é um outro desafio que eu trago para a educação, porque esse também é um desafio que eu vejo da distância do tecnólogo com o negócio. Um dos grandes desafios do meu conceito é o alinhamento de estratégia e negócio. E nós pouco vemos na evolução acadêmica dessa moçada aí que sabe bits e bytes, sabe mexer com tudo, está respondendo a negócio. A tecnologia por si só não resolve nada, ela tem que estar alinhada com o negócio, seja ele qual for. E é esse um grande desafio que nós temos na formação e na preparação desse profissional para estar sendo inserido nas empresas e fazer transformação de tecnologia em valor, seja a vida, os negócios e assim por diante. Muito bom, Marcelo. Acho que você fez um link aí perfeito, que é o que eu ia trazer para o Fábio, né? O Fábio está há muitos anos, né, na área de educação e também na área de tecnologia, né? E acho que mais na área de sistemas e programação. Mas o quanto hoje o que a gente está fazendo de alguma forma já é um movimento nesse sentido, né? Mas o quanto a gente precisa criar esses laços, né? E essa interação ainda mais próximo do mercado com as escolas, as instituições de ensino e justamente fazer essa ponte, né? Ou então, como você mencionou, a questão do ecossistema, né? Para que aí todos os atores estejam de fato unidos ao objetivo, que é justamente esse serviço, né? E corresponder aos movimentos que a gente tem de mercado e de demanda local. Queria poder aproveitar, perguntar para o Fábio, né? Acho que o Fábio tem uma trajetória interessante dentro do Senac, até quanto a desenvolvimento de novos cursos, e acho que quando a gente pensa em formação, existem N possibilidades, né? De que forma essa pessoa ela pode se preparar para o mercado de tecnologia e, de fato, entrar em uma empresa e conseguir corresponder a isso que o Marcelo trouxe, né? E, então, a gente olha desde a educação básica, né? Desde o ensino médio, técnico, a graduação, a pós-graduação. Queria que o Fábio pudesse falar um pouquinho isso para a gente, né? De quais são essas possibilidades que hoje, seja um adolescente, seja uma pessoa que está já na área de tecnologia ou que deseja entrar na área de tecnologia, quais são esses caminhos, Fábio? Oi, boa noite, né, pessoal que está assistindo aí. Boa noite. Queria reforçar a minha satisfação aqui, né, de estar com essas pessoas, essas referências da nossa cidade aqui junto, né. Uma coisa assim, muitos casos são casos que eu tiro como inspiração própria para a minha vida, né, dessas pessoas aqui. Ju, essa parte é super complicada, né? Igual o Marcelo colocou, eu acho que desde que eu estudo existe um deadline, né? E assim a questão também está muito ligada também, né? A essa aceleração, né? Que foi colocada aí, né? Acho que com essa pandemia ficou muito claro isso, né? O processo ficou mais acelerado, né? E estamos precisando de profissional para ontem, né? Hoje eu vejo o mercado de olho de um profissional com uma boa formação, né? Falando em boa formação, a gente acho que tem dois pilares muito claros, assim, né? Pensando no quesito educacional, trazendo para a área de TI, né? A gente tem até uns termos bonitos, né? Para colocar aqui, a gente chama hard skill, soft skill, né? Temos questões mais técnicas relacionadas à parte do hard skill, né? Que é a capacitação desse profissional, que é até comprovada por diplomas, certificações, né? E até situações práticas, né? Hoje a galera já coloca cases, monta vídeo, né? Tem GitHub, uma série de coisas aí, ferramentas que permitem, né, a pessoa mostrar essa parte mais técnica. E tem a questão do soft skill, né? Que eu acho que entra muito nessa questão, né? Não só pessoal, né? De como ele como pessoa, mas eu acho que também já envolve todas essas questões que o Marcelo trouxe, né? Que a pessoa também entender que precisa entender de negócio, se envolver nos processos, nessa parte humanizada, entender as pessoas, né? Então, acho que até a Renata depois vai me ajudar bem nisso, né? Principalmente nessa questão do soft skill. Em relação à parte do hard skill, eu até estava fazendo uma pesquisa antes, né, de a gente entrar aqui hoje. Eu participo de vários grupos do WhatsApp,
rede social aí, principalmente de fóruns técnicos, né? E até participo de um grupo ali, hoje fui lá consultar, né? Falei, tem a palestra, deixa eu ver mais ou menos como está essa parte de oportunidades, né? Hoje, sem brincadeira ali, eu contei até de tarde, comecinho da tarde aqui, 17 vagas postadas só hoje, né? O profissional, buscando profissionais desde nível mais básico, né? Até um perfil profissional mais avançado, né? No nível sênior. Então, acho que tem oportunidade para todo mundo, né? A questão é, por que essas vagas não estão sendo preenchidas, né? E aí eu acho que entra onde entra o papel da escola, né? A gente aqui como educador, né? As instituições, né? Ajudar esse aluno, esse estudante nesse processo, encurtar, né? E oferecer ferramentas, né? Juntar com esses parceiros de tecnologias nesse caminho, né? Então, acho que aqui no Senac, né, a gente tem muito disso, né? A gente tem desde a formação mais tradicional, né, que principalmente pensando nesse estudante que está buscando sua primeira oportunidade, seu primeiro estágio, né, até mesmo uma vaga já júnior, pensando já na construção dessa carreira desde o início, uma dica até para esse jovem, né, quanto mais cedo, vocês viram que está muito acelerado, moçada, quanto mais cedo você começar a pensar na carreira, tá? Eu acho que você sai na frente ali, né? Então, pensar que a carreira não é uma coisa assim que você vai construir da noite para o dia, é uma coisa que requer umas certas etapas, né? Todo um processo para você estar caminhando nisso. Então, quanto mais cedo você construir ela, com certeza, acho que as suas chances, né, aumentam, né? E para isso, por exemplo, aqui na nossa região, a gente tem cursos, né, de manutenção de computadores, celulares, suporte, né, infraestrutura de rede, desenvolvimento de sistemas e aplicativos, criação de sites, lojas virtuais e até games, né? A gente tem um curso muito legal aqui que a gente trabalha, a turma gosta bastante, né? Os alunos lá, porque a gente começa a tratar game de uma forma séria, né? Hoje, ser gamer é uma profissão, né? Na minha muito época, séria, né, Fábio? Na época, minha mãe descorajou muito, né? Me arrependo, porque gostava bastante, né, dessa brincadeira aí, né? Mas não é da forma que é tratado hoje, né? Mas, infelizmente, as coisas estão caminhando e evoluindo, né? E hoje é um mercado fantástico aí, né? A gente tem um mercado aí principalmente na questão da profissão de player, né? A gente tem referências hoje no mundo. Então, é um mercado ainda até ser explorado, né? E a gente aqui no Senac, a gente tem desde esses cursos, né, que te dá essa primeira base ali, por exemplo, curso técnico em informática, que te dá uma visão de tudo isso, né? E te dá uma base boa para você já pensar, né, que caminho que você quer seguir, né? E até, né, toda essa evolução. Quando a gente também pensa nesse mercado novo, né? Então, eu acho que assim, o primeiro passo para esse profissional iniciante é tentar ter uma base bacana, né, das coisas, conhecer o máximo possível, né, até para tomar uma decisão mais assertiva. Só que também a gente já tem um profissional, né, que já está aí no mercado, já tomou um certo caminho, né, e aí tem aquela decisão. Hoje, com as mudanças todas e todas para onde que a gente está caminhando, né, a gente também tem a questão, né, de ele tem que começar a se especializar, de repente até seguir um outro caminho, né, e até nisso também a gente tem hoje várias coisas que a gente vem trabalhando. Eu recentemente trabalhei em alguns cursos, né, relacionado a isso, né, como inteligência artificial, né, cursos visando todo esse movimento maker, né. Então, se eu fosse citar, esses dois hoje são situações principais. Você pega, por exemplo, essa questão, né, trazendo um pouquinho para um tema também da indústria, né, a gente tem a questão do movimento maker muito forte. A gente tem a China como uma referência nesse movimento, né, ela que criou, né, tudo na verdade é muito louco lá, né, porque até para fazer esse curso eu fiz uma pesquisa, né, e fui aprofundar um pouco o estudo ali, ver como que se iniciou, e eu fui ver que é a China que está, né, percursora nesse movimento, onde que hoje eles construíram cidades, né, preparadas para absorver toda essa economia, né? Então eles produzem muito dispositivos, por exemplo, chips, placas, né?
até pegam conceitos de empresas, né, que têm uma ideia assim, e vai lá e produz isso muito barato e investem muito na capacitação, né, de trazer, né, essas startups para lá, para movimentar toda essa economia de produção, né, e ao mesmo tempo também, né, inventar novas tecnologias. Então é um movimento muito bacana, né? Ô, Fábio, o pessoal está aqui no Facebook te elogiando, viu? Falando que você é um ótimo professor, o Caio mencionou aqui, tem o pessoal do Filadélfia, Fabiana Pontes, falando que está presente. Oh, que legal, que bacana. Bem feliz, eu pessoal. Eu acho que é legal quando você traz, vejo até a menção que o Caio fez, né? E quando você traz o seu papel como professor, como desenvolvimento de novos cursos, mas também a sua atuação como professor, como que você identifica, de que forma em sala de aula a gente consegue estar mais próximo desse mercado, né? O que a gente precisa trazer para a escola, o que a gente precisa trazer para as nossas práticas, de que forma você entende como estratégia educacional, né, que vá ao encontro desse mercado? Eu acho que o primeiro passo acho que até foi dado, né? Assim, a gente sempre teve essa parceria muito forte, né, com as empresas, a gente Senac, desde que eu estou aí, né? Eu acho que até a pandemia serviu, né, até um movimento que a gente fez agora, né, que acho que é bacana. Até nas nossas reuniões antes do evento, né, foram super ricas, né? O pessoal ali, o Marcelo, o Kleber, trouxeram muitas coisas ali para a gente do mercado, para a gente caminhar, né, em cima disso. Eu acho que a gente tem um mercado muito forte, né? O Marcelo ilustrou muito bem aqui como que é o nosso mercado aqui. A cidade é muito forte em tecnologia, né? Só que a gente tem esse problema, né? Muita gente, pessoal, a galera vai para fora, né? A molecada fica boa, né? E acaba deixando a cidade, né? E eu acho que, assim, é uma coisa que eu acho que falta talvez esse movimento também, né, de a gente tentar reter esses talentos, tentar propor algumas situações, né, que eu acho que onde que também o parque tecnológico favorece muito, né, com essa criação que foi feita agora, né. Então, acho que todo esse movimento a gente está num crescente, né, para isso acontecer. Acho que as instituições também, né, a gente não tem, eu vejo aqui na cidade que a gente não tem essa coisa, porque é ETEC, ou é porque, né, tal faculdade. Eu acho que todo mundo a gente se movimenta, uma contribui com a outra, eu acho que o movimento está bem bacana. Eu acho que é mais mesmo, né, a gente alinhar, né, com algumas situações mais locais, né. Eu acho que a gente tentar entender melhor como que está esse cenário hoje e o que a gente pode estar contribuindo, né, de uma forma mais efetiva. Legal. O pessoal está falando aí, pessoal de Campinas. O pessoal está aguardando a sua fala, viu, Kleber? O pessoal esperando aí para ouvi-lo. A gente também, né? Acho que você mencionou uma coisa que é muito importante, né, Fábio? A gente fala muito dentro do Senac que o quanto, sim, é uma escola que forma para o mercado de trabalho, ela tem a formação profissional e as habilidades técnicas, elas são inerentes aos cursos, né, e à formação. Mas o quanto outras habilidades, né, outras competências, elas são muito exigidas para esse mercado, né? E o quanto a gente precisa trazer isso também para o nosso dia a dia de sala de aula, para a nossa prática, e para que vamos pensar assim, os potenciais, né, profissionais da área de tecnologia, assim como outros mercados, eles possam ir mais ao encontro, né, e desenvolver um bom trabalho. Eu vejo que às vezes a gente faz processo seletivo, né? Hoje mesmo a gente estava em processo seletivo dentro do Senac, contratando novos professores, e sempre o processo seletivo ele vai muito além do que está ali no CV, né? Do que está no currículo, do que está no LinkedIn. Então, queria pedir para a Renata, né, que ela pudesse compartilhar um pouquinho o que você sente, Renata, dentro dos processos seletivos, dentro do que as empresas estão solicitando, né, quanto a perfil profissional, e aí, claro, trazendo o seu olhar para as empresas de tecnologia, para a WBG,
como tem sido, né, esse perfil profissional. Sim, sim. Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria muito de agradecer essa oportunidade, né, de participar dessa live e agradecer principalmente esse aprendizado, né, com os próprios participantes aqui, é muito enriquecedor. E assim, né, Ju, até reforçando aí o que todo mundo já disse sobre essa transformação tecnológica extremamente acelerada, né, não só no mundo dos negócios, mas trazendo isso justamente até para essa metamorfose, esse novo formato, né, no desenvolvimento do trabalho em todos os seus âmbitos. Então, até pouco tempo, né, a gente falava de um cenário do mundo VUCA, né, eu não sei se todos aqui já ouviram falar ou conhecem um pouquinho, que significa mundo volátil, mundo incerto, complexo, né, ambíguo, e esse conceito ele faz referência, assim, ao nosso dia a dia, se estendendo desde um estilo de vida pessoal, né, até realmente o mundo dos negócios. Porém, hoje já não se fala mais nem em mundo VUCA, né, já se fala no mundo BUNNY, que é um mundo frágil, um mundo ansioso, um mundo não linear e totalmente incompreensível. Então, hoje a questão é tentar controlar isso, né? Tentar interpretar ou mesmo evitar já não é mais possível, né? E o grande diferencial competitivo, isso falando tanto do profissional como para a empresa, agora é saber reagir a tudo isso, né? A tudo que acontece de uma forma extremamente proativa. Então, só para exemplificar um pouquinho um modelo, né, de profissional que a gente está falando, diante de uma situação, por exemplo, inesperada, né, a gente tem um profissional que ele pode simplesmente congelar, né, esperar surgir aí uma reunião de benchmarking, esperar aí refletir o contexto, enquanto tem outro profissional que já vai sair se mexendo, já vai sair já vai passar a ser seu próprio benchmarking, né, e é desse profissional que a gente está falando, é um profissional que ele reage mais rápido, que ele se movimenta e se reinventa, né, com muito mais facilidade. Então, o mundo BUNNY é uma coisa que a gente escuta bastante, até na WDG também, no mundo BUNNY é isso, é permitido errar, né, mas erra rápido e conserta logo, né, faz de novo. Então, esse é um pouco do contexto. Novos erros, né? Exatamente, exatamente. E a reação, né? Reage rápido, né? Então, assim, o que eu falo é ficar seguindo regrinhas aí, vamos falar assim, né? De guru, de autoajuda, é coisa do mundo VUCA, né? Eu Receita acho do que bolo. receita do bolo. Então, assim, a gente tem que se reinventar constantemente, né? Então, não há referências, a referência é você mesmo. É necessário, assim, a gente esquecer um pouco desses modelos, né? Pré-concebidos e mudar, né? Esse estilo de vida. Esses estereótipos, hoje, eles já foram resetados, né? A gente vive, na verdade, um grande reset. Hoje a gente precisa muito mais desconstruir muito dos conceitos, né? Muito daquilo que a gente, às vezes, aprendeu ou vivenciou até hoje, para a gente estar aberto para um mundo e um contexto totalmente novo, né? E aí fica aí, né, a pergunta, bom, mas com esse tanto de mudança, né, no mercado de trabalho, o que as empresas de fato, o que efetivamente a gente está buscando, né, nos profissionais, especialmente aí num profissional de TI? A gente sabe que a gente está passando por uma disrupção total, né, nessa revolução 4.0. Então, essa convergência entre o mundo físico, o mundo virtual, essa junção do biológico e do tecnológico, isso é totalmente mundo BUNNY. E a gente tem 3 importantes pilares, eu acho que assim, são 3 questões fundamentais que todo profissional nesse novo cenário precisa ter, que é mindset, né? Então, mudar o mindset, o jeito de pensar, de enxergar as coisas, né? Mudar o padrão de comportamento. A educação continuada, isso é fundamental, né? A qualificação constante do indivíduo, e a gente está falando no âmbito acadêmico, no âmbito profissional, no âmbito pessoal, isso é fundamental, tá? E a colaboração, que até o Marcelo falou bem, isso é fundamental. Hoje, os indivíduos eles precisam se apoiar. Essa colaboração, ela amplia a capacidade, né, de solução de problemas complexos, ela aumenta a capacidade criativa das equipes, de gerar novas alternativas, né, de ajudar, ensinar, aprender. Então, sempre é importante. E falando só um pouquinho, voltando à educação continuada, eu estou falando assim, né, a gente está falando aqui com diversos jovens, né, pessoal, todo mundo tem um hábito de entrar, né, constantemente em redes sociais, né, o tempo todo, Face, Instagram e diversas outras redes sociais, né, por que a gente não começa a procurar, né,
alimentar de mais conhecimento. E ao invés de você criar o hábito só de rede social, começa também a procurar informações que sejam através de vídeos, que sejam através, olha, eu não tenho tempo, podcasts. Eu acho que assim, criar esse hábito de se alimentar também de coisas importantes, né? De conceitos aí de inovação na tua própria área, isso é fundamental. Então, pensar um pouquinho nisso. E aí a gente também, esses são os 3 pilares, né? Eu acho que são seria a base, né, para esse novo perfil de profissional. Porém, a gente entende aí que com toda essa mudança, hoje tudo pode ser, né, automatizado, ou uma grande parte aí do que é rotineiro, né, pode ser automatizado. Então, a gente também vai falar de algumas habilidades que são demasiadamente humanas, ou seja, né, pode até no futuro muito distante ser substituído, mas eu acredito que a gente não tem como substituir essas capacidades e habilidades extremamente humanas, que é a inteligência emocional, né? E isso a gente consegue pegar muito nas próprias entrevistas, que a gente consegue identificar com cases, o candidato contando um pouquinho aí de alguns históricos, né? De situações pelo qual já passou, por algumas crises, a gente consegue entender como ele reagiu à pressão, como ele conseguiu, se ele conseguiu controlar ou não a emoção, né? Então, a inteligência emocional, o pensamento crítico, né, não tem como ser substituído. A atitude positiva, essa empatia, né, que é justamente você trabalhar com as pessoas, agradar as pessoas, estar aberto, né? Ter uma comunicação, e não só uma comunicação, ela é importante não só para você impor, colocar suas ideias, vender suas ideias, mas a comunicação ela também é extremamente importante para saber ouvir, né? Saber entender, ter um pouco, no mínimo, da empatia para entender o que os outros também estão contribuindo. E a flexibilidade e adaptação, resiliência, isso é fundamental nesse mundo bunny, né? A gente não tem como hoje não ter flexibilidade para se adaptar e adaptar rápido a essas mudanças, né? E a criatividade e a inovação, que são a base aí também desse mundo que a gente vive, principalmente tecnológico. Então, só para a gente fazer fazer um link aí com o que o Marcelo também colocou lá em cima, a gente antigamente, as carreiras, né, quando a gente falava aí de carreira de trabalho, plano de carreira dentro das empresas, a gente falava muito de uma carreira como se fosse um formato de uma escada, né? Ou seja, você inicia dentro de uma área... Exato, você começa no marketing, aí você vai migrando, né, mudando aí de degraus dentro da área de marketing. Você começava no financeiro, um assistente, analista, coordenador e vai. Pessoal, hoje mudou completamente. Hoje a gente já fala de uma carreira mais mosaico, ou seja, você tem que ter conhecimentos diversificados, né, de outras áreas. Então, você tem que entender um pouquinho de marketing, você tem que entender um pouquinho de administração e finanças, você tem que entender de negócios, né? Você tem que fazer com que os seus skills, né, principalmente os hard skills, estejam ligados à inteligência de crescimento do negócio, né? Então, isso é extremamente importante e é o que mudou. Hoje, para a gente desenhar dentro da empresa um plano de carreira, uma estruturação de carreira, como que a gente vai fazer isso, sendo que praticamente 60% das vagas ou dos novos cargos ainda nem existem no mercado? Então, a gente tem que ter um olhar mais voltado para os skills, o que a empresa está buscando, conforme ela está se desenvolvendo e ampliando aí, né, o seu leque de negócios. Quais são os skills que ela está exigindo mais, né, dentro da empresa, o que ela está direcionando, né, mais dentro dos negócios, para que você automaticamente já comece a trabalhar isso e se adaptar e ser um profissional. Quando surgir a oportunidade, você já esteja pronto para assumir. Então, Renata, oi? Perdão. Tem um comentário aqui do Roberval, César Menezes, ele coloca, né, hoje o mercado pede pessoas disruptivas, que tenham a capacidade de se adaptar muito rapidamente às mudanças e que tenham a capacidade de trabalhar em equipe, né? Acho que vai muito ao encontro do que você traz quanto a competências, né? Que vão além da formação técnica, mas de fato competências que estão relacionadas primeiro ao ser humano, né, ao ser social, de que forma a gente se relaciona e cria soluções a partir das nossas relações, né? Sim, exatamente. É bem isso, né? E assim, eu acho que... Desculpa, Ju.
Mas eu ia falar assim, que eu acho que o mais importante, né, que esses jovens consigam, não parem, né, acompanhem o que está acontecendo aí no mercado, no mundo de tecnologia, nessas transformações, leiam mais, né, e procure canalizar o teu aprendizado para aquilo que é divertido, que te dá prazer, que brilha teus olhos, né? Questionar realmente o que eu gostaria de aprender para solucionar problemas, né, diversos aí, desde âmbitos sociais, socioambientais, enfim. Então, aprofundar em alguns assuntos específicos, como também o Fábio comentou, né? Isso é bem importante, e analisar o que eu gosto de fazer, né? Quais são as minhas habilidades natas, né? O que com certeza, se eu direcionar minha carreira para aquilo que eu gosto de fazer, que eu percebo que eu tenho mais naturalidade, mais facilidade, você, a partir daí, começa a definir até o seu propósito, né? De crescimento profissional. Acho que você Então, trouxe bem isso mesmo. uma coisa muito bacana, né? Eu coordeno ensino médio técnico e são adolescentes de 14, 15, 16 anos, né? Que estão aí Sim. com um leque gigantesco de possibilidades. Fazer escolhas é muito difícil, né? E a gente trabalha muito isso no curso, de falar assim, olha, aproveita esse momento que vocês estão, né, descobrindo, experimente, vivenciem diferentes oportunidades, né? Até para que você encontre aquilo que você gosta, aquilo que vai ao seu propósito. E eu fico, quando a gente pensa um pouquinho, né, os dados até de desemprego no Brasil, tem um dado recente do IBGE do ano passado, né? Quando a gente olha o desemprego e olha a população no geral, e a gente olha para o público jovem, aí colocando de 18 a 24 anos, essa porcentagem, ela duplica, né? Ela é o dobro. Então, a nossa grande preocupação, assim, ao longo dos 3 anos de ensino médio, é possibilitar, de fato, que o aluno, né, o adolescente, ele vá vivenciando. Pessoal, talvez vocês escutem no trem, e está passando por aqui. Mas ele cachorro, tá tudo certo. E aqui lá tá tudo certo. Todos em casa seguros, né? Mas ele vai experimentando e entendendo quais são os melhores caminhos para ele, né? E, então, a gente trazer a questão dos projetos reais para a sala de aula, fazer com que ele seja mais conectado a esse mercado, né? E aí eu queria perguntar para você, né? Não são receitas de bolo, né? Mas o que você daria, assim, de dicas? Você falou a questão das redes sociais, né? Mas de que forma eles podem aproveitar esse momento que eles ainda estão na educação básica, mas, claro, já unida à formação técnica, né? Para que eles encontrem esse propósito que você disse, para que eles desenvolvam essas habilidades que são tão importantes. Sim. Ju, eu acho que assim, tem que realmente partir da premissa da vontade, né? De ter aptidão ao aprendizado, né? E não esperar que seja cobrado por isso, mas sim que parta de uma forma muito natural, que realmente esses profissionais, eles precisam se sentir, fazer a coisa acontecer de uma forma mais autônoma, né? Mais autodidata, que eu queria dizer. Porque hoje, cada vez mais, com todas essas mudanças dentro do contexto aí de negócios, você tem dentro da empresa direcionamentos totalmente descentralizados, né? Aquele organograma extremamente vertical, isso já não existe mais. Então, assim, é importante que eles corram atrás, que eles procurem, vamos dizer assim, filtrar realmente, né, dentro da administração do tempo deles, alimentar de coisas que são realmente importantes e que podem contribuir com o crescimento, né? E aí você também, pegando o gancho aí, falando desses profissionais, desses jovens, né, em relação a questão de possibilidades e empregabilidade, eu queria até comentar aqui de um case que nós passamos e tivemos agora recente aí na WDG, e falar que, assim, primeiramente, eu sou muito suspeita, né, para falar sobre o ingresso de jovens aí no mercado de trabalho, porque, assim, eu acho que não é só fundamental, não só compartilho muito dessa ideia, como, assim, eu defendo que toda empresa, para ela realmente continuar sendo sustentável, para ela ter sucesso, ela realmente precisa ser uma escola, ela precisa ser formadora de profissionais, né? Também é uma responsabilidade dela. Então, eu posso dar um exemplo aí que nós, no ano passado, né, Kleber, a gente teve um pequeno desafio aí, quase que em 6 meses, de contratar muitos profissionais, né? Na verdade, só para vocês terem uma ideia, nós aumentamos em 300% o quadro de colaboradores aí da WDG,
em 2019, e lógico, sempre buscando mais profissionais, com conhecimento, com experiência, e isso a gente se deparou com diversas dificuldades, mas aí também nós entramos num programa de contratar, né, estagiários, e a gente formou uma equipe, pelo menos assim, posso dizer que no mínimo aí de 15 estagiários, e a gente teve por todo esse processo, acho que o que nós tivemos mais surpresa, né, de aprendizado, de ter uma curva exponencial de crescimento, foi essa equipe de documentação técnica, por exemplo. Eles demonstraram não só um aprendizado tão rápido, né, e com tanta propriedade na nossa ferramenta, que a maioria praticamente todos eles já foram hoje efetivados, e muitos efetivados em menos de um ano, antes de terminar o contrato de estágio, e a gente percebeu uma coisa mais importante ainda, que essa área é a área de entrada da empresa para diversos outros departamentos, porque como eles entraram para uma área de documentação técnica, além de serem programadores, né, eles documentam toda a linguagem de programação em inglês. Então, assim, eles estão dentro desse setor com diversos skills. Então, a gente já tem hoje desses estagiários que atuam em pré-vendas, que atuam na área de serviços e diversas outras, de treinamento. Então, assim, isso é muito bacana, a gente entender que é uma porta de entrada e que a base de formação que partiu desses estagiários é o que nos alimenta em diversas outras áreas dentro da empresa. Então, eu acho que isso daí é um case muito importante para a gente também. Bacana. Amanhã acho que já vão ter alguns currículos aí para vocês. Temos muitas vagas, tá? Por favor, a gente está aguardando esses currículos, ansiosamente. Muito bom. Eu estou olhando aqui alguns comentários, né? A Cecília colocou que ela é docente do Senac lá em Campinas, e o quanto é importante, né, estar em contato com o mercado. Ela é da área de tecnologia também. E aí ela trouxe, né, hoje a realidade enfim, do uso da tecnologia, né, é uma realidade em todo lugar, inclusive o pessoal do campo, na agricultura, sem o conhecimento em tecnologia não existe mais trabalho. Então, essa importância mesmo das pessoas olharem para a formação contínua, né, entender que não existe uma formação, hoje a questão da formação, colocar formação formal, né, regular, mas que existem muitos outros caminhos que vão ao encontro também dessa formação, né? E queria aproveitar o ensejo aí para que a gente pudesse ouvir um pouquinho, né, a história do Kleber. Eu acho que trazer, claro, né, o mercado de tecnologia, mas também essa trajetória empreendedora e de que forma, né, Kleber, você trilhou, foi escadinha, não foi escadinha? Como as coisas foram acontecendo aí? Conta pra gente. Ju, eu fiz um caminho inverso do que o Marcelo está comentando, na verdade, né? Eu saí daqui, fui me formar em São Paulo, já fazia um ano aqui de faculdade, mas era administração, e eu fui trabalhar com TI em São Paulo e eu fiz o inverso, né? Depois eu voltei e vim para empreender. Mas, sim, como história, né, a gente pode começar falando do trem. Na verdade, eu trabalhava na estação de trem, em Mirassol. E aí, por concurso interno, enfim, fui trabalhar com TI, era um curso, né, de formação lá em São Paulo, internamente. E acabei ficando lá, e de lá fui sair da ferrovia, fui para outras empresas. Tinha oportunidade de ir para o Rio de Janeiro e decidi voltar, então, para Rio Preto. Mas eu já voltei como empreendedor, né? Aí eu acho que vem muito do que a Renata está falando, a questão, às vezes a gente fica pensando, né? A gente olha para o passado, fala, não, encontrar o meu propósito, às vezes você não encontra, né? Você é encontrado. Ou eu estou procurando até hoje também. As coisas, a gente tem que fazer acontecer. Acho que no fundo tem muito mais a ver com isso, né? Eu tive a felicidade desse meu retorno. Também não é assim, né? Voltei e virei empresário. Na verdade, eu fui mandado embora, posso dizer assim, porque, Kleber, olha, teu time todo está indo para o Rio, você vai junto. Eu falei, não. Falei, então, tchau. Foi simples assim, né? Mas eu olhando para o cenário, montei um plano de negócio, apresentei para a empresa e falei, cara, vocês estão acabando com a área, né? Quem vai cuidar disso? E aí eu criei, então, a KP Consulting, que é uma empresa especializada em software para a área de concreto. Então, se a gente for falar, por exemplo, né,
da Ponte Estaiada em São Paulo é um produto que foi criado aqui em Rio Preto. O software que criou todo aquele concreto, foram mais de 5.000 viagens lá de caminhões da Votorantim, foi todo feito aqui em São José do Rio Preto. O metrô, em grande parte, foi feito aqui. Alguns museus que a gente tem, o museu lá de Curitiba, do Niemeyer, foi o software nosso. É lindo, por sinal. Fantástico, fantástico. Então, assim, a gente não precisa necessariamente estar fora daqui para fazer com que a nossa capacidade, né, aflore e realize o que a gente tem de bom para realizar. Então, nesse caminho, é interessante que eu abri a KP em 2000, junto com o Pupim, meu sócio na época. Em 2003, a gente comprou uma empresa. Olha isso, é a questão de você, né, como o Marcelo, a Renata falando aqui, o quanto você está olhando o mercado, né, e não para o próprio umbigo. E a gente enxergou na época a oportunidade, um complemento ao que a gente fazia. Compramos uma empresa, cara, estamos falando de 17 anos atrás. A KP tinha, o Ju, eu acho que menos de 10 pessoas, talvez. E a gente estava, assim, empreendendo, comprando outras empresas. Olha que interessante. Aí essas coincidências da vida, né? Nós compramos uma empresa de Hortolândia e hoje a WDG foi comprada pela IBM Hortolândia, que é uma das principais... Também. A unidade maior da IBM no país está lá em Hortolândia, enfim, onde eles têm um maior número de pessoas. Mas isso vem sendo como que uma constante, essa questão de empreender, de olhar para o mundo, né, olhar o negócio, ela acabou meio que acontecendo comigo. Não é uma coisa que eu olhei lá atrás e falei, puxa, não, vou fazer isso, olha... Cara, aconteceu e foi super bem. O que diferenciou, talvez, é a dedicação de entender isso. E aí eu tive a felicidade, né, de ter amigos como o Marcelo, a própria Pet, que me recebeu aqui. Eu não era desse mundo, né? Na verdade, eu sou de Mirassol, né? Mudei para Rio Preto tem 3 anos. E eu fui super bem recebido, então participei do Centro Tecnológico, que já era um embrião há 17 anos atrás do que hoje é o Parque Tecnológico, e vim construindo com todos nós, né, assim, aprendi horrores com esse time que a gente tem de empreendedores aqui na cidade, e isso me permitiu também todo esse crescimento, né, de poder ter uma empresa como a KP, de enxergar que eu poderia vendê-la. Na verdade, eu vendi a KP para o maior concorrente mundial que a gente tinha. A gente participou de concorrências globais com eles e acabamos vendendo o negócio para essa empresa. Olha que interessante. A pessoa que ficou no meu lugar, Ju, hoje ela cuida da Holanda e da França. Então, assim, a gente teve 8 profissionais que saíram daqui e foram para outros países. E o produto que a gente criou aqui na KP, eles me falaram no começo desse ano que foi escolhido entre os 3 do grupo no mundo, e eles têm um grupo também que compra empresa aí o tempo todo, como base para criar um produto novo mundial. Então, só para a gente, de novo, falar o que a gente consegue criar daqui. A gente não precisa estar em Nova York para criar alguma coisa, né, muito diferente, ou no Vale do Silício. A gente tem aqui o Vale do Rio Preto, criando com o mesmo rigor e mesma qualidade que a gente vai ver em outros locais. Vai depender muito mais da gente buscar e realizar. Então, nessa trajetória toda, um outro ponto, falando, né, aí de histórico, que foi um desafio, que é começar a empreender. Aí volta o que a Renata falou, né, do que você está se sentindo bem com o que você está fazendo. Então, eu vinha de uma pegada já há mais de 10 anos como empreendedor, na verdade, né, há 16, quando eu, então, decidi deixar a Comandalco, que é a empresa que comprou a KP, e junto com o Robson, que eu conheci de novo, né, através da PET e do aeroporto, onde a gente faz amigos, e fui trabalhar, fui investir, na verdade, na WDG, mas assim, eu saí de uma posição onde eu tinha 6 gerentes, tinha uma série de regalias, viajava para os Estados Unidos, né, 2, 3 vezes por ano, tudo pago, enfim, ia para Argentina, Chile, a gente tinha clientes aqui na região o tempo todo, e fui para um negócio que a gente não tinha cliente. Simples assim. É um pouco de loucura, né? Mas, enfim. E disso tudo é que a gente traz todo esse desejo de fazer acontecer. Então, óbvio, a gente é louco, mas não é doido, tem um pouco de pé no chão, sabia mais ou menos o que eu estava fazendo. Então, eu e o Robson começamos a WDG, a gente tinha 5 frentes diferentes, e em dado momento a gente foi tomando decisões.
do tipo, cara, esse é o produto que a gente vai trabalhar. Eu cheguei, Ju, a ter contrato, né, de mais de 300 licenças para assinar na mão, e eu declinei, sentei com meu sócio, falei, cara, não vai rolar, porque a gente não vai conseguir dar o atendimento que a gente entende que é o mínimo que a gente quer fazer enquanto empresa, né? E a partir daí a gente foi em automação, e daí para virar IBM, enfim, aí foi uma história, eu diria que muito curta, né? A gente está falando em 2016, eu entrei, na verdade entrei em 2015 como investidor, 2016 eu fui para o negócio. Em 4 anos, nós construímos um negócio que o ano passado já tinha cliente nos Estados Unidos, a gente já tinha apartamento nos Estados Unidos, a gente já tinha um time lá, e a gente fez uma venda da empresa, uma venda global para uma IBM, que foi a primeira vez que a IBM comprou alguém remoto. Em 109 anos de empresa, a gente não, até hoje a gente não viu ninguém. Um monte de gente, mas pessoalmente eu não conheço ninguém. Estamos conhecendo as pessoas remotamente agora, né? Na expectativa do presencial, mas iniciando os contatos e as negociações todas remotas. O Kleber, a gente tem aqui o Matheus Montezelli, fez um comentário. Muito orgulho de ter participado da sua história na Capeter, de ter você como parceiro de negócio. Está aqui te ouvindo. É legal até, o Matheus é bem bacana, porque o Matheus não só, né, a gente trabalhou junto na KP, como ele é meu cliente hoje também, pela WDG. Então, assim, as histórias, elas vão sendo construídas, né? E, assim, nós temos situações dentro da PET, por exemplo, aonde um ex-colaborador de dos empresários de uma das empresas, hoje ele é um empresário também. É um cara formado na FATEC, um cara super conhecido na cidade, ser reconhecido, adorado. Isso é uma coisa, Ju, que a gente tem provocado também, que é o empreendedorismo. A gente quer todo mundo crescendo, né? Então, assim, quando a gente fala de eu preciso ir para outro lugar, cara, eu fiz exatamente o contrário. Assim, eu fiquei 12 anos em São Paulo, e é interessante que nesse período a gente nunca construiu nada, né? E minha esposa também era daqui, daqui. E nesse período a gente comprou terrenos, né, meio lote, foi construindo, enfim, quando a gente voltou, a gente já tinha um lugar para morar, mas a gente nunca comprou nada em São Paulo. A gente quer ficar aqui. Isso é uma coisa que, né, a Renata, a gente conversa bastante, do desejo nosso de criar outros polos regionais. Então, eu quero poder com que as pessoas daqui se sintam bem trabalhando aqui, não precisa sair daqui. Imagina eu poder ter uma condição de trabalho como trabalhar em empresas como WDG, Shift e outras tantas que a gente tem aqui, com o cuidado que a gente tem. Marcelo, semana passada, acabou de receber de novo o Great Place to Work, né? A Shift. Acho que é a terceira ou quarta vez, né, Marcelo? A gente já está colecionando isso. Muito legal, então, obrigado. A gente já tem isso aqui. Então, o que a gente precisa olhar, na verdade, é como a gente pega tudo isso que a gente construiu e a gente põe isso para o mundo, né? Então, eu ouvi, por exemplo, nesse processo com a IBM, que foi a primeira vez que a IBM Brasil comprou inteligência brasileira, né? Que a IBM comprou inteligência nacional. Ela comprou outras empresas, né? Nada, assim, queria desmerecer ninguém, a questão não é essa, mas é a primeira vez que a gente pegou um produto aqui e colocou no mundo. Então, uma transação que ocorreu em julho, hoje a gente já fala em ter clientes no Chile, Estados Unidos, Inglaterra, Índia, China, Espanha. Eu já perdi, a coisa perde o controle. Você quer preencher esse mapa que está atrás de você, né? Sempre. E sem sair de Rio Preto, né? Sem sair de Mirassol, sem sair da região. Olha que louco, nós fomos, olha que interessante isso, né? Assim, a pandemia, nesse aspecto, ela ajudou, porque, de fato, esse processo é extremamente desgastante, né? Assim, eu e o Robson, a gente trabalhou, só para você ter uma ideia, a gente chegou a ter reuniões com advogados de domingo para segunda até 3h30 da manhã. Essa era um pouco da rotina. Mas a tecnologia, né, como o Marcelo colocou, isso viabiliza todo isso, esse movimento, essas condições. Mas mais que isso, a maneira como tudo foi pensado, né, assim, a maneira como o Robson, por exemplo, criou o produto lá atrás. Então, o produto que a gente criou, ele já foi criado em inglês. Não é que, não, a gente tem... Não. A
A gente traduziu para português. É o contrário. Então, a gente já nasceu com uma cabeça, né, uma mentalidade de ser global. Então, quando a gente foi para os Estados Unidos, já tinha cliente lá, o produto já era local. Não tinha desafio adicional em relação a isso. O desafio é entrar para o mercado, atingir o mercado e olhar por esse aspecto aí. Então, hoje, eu diria que para o nosso mercado aqui, o que a gente tem que olhar muito mais é essa questão de idioma, cada vez mais. Isso ele é uma barreira. Eu lembro, Ju, de ler uma reportagem, inclusive da IBM, e eu diria que tem uns 8 anos isso, que ela estava contratando pessoas que conheciam inglês para treinar linguagem de programação, que era mais fácil do que fazer o inverso. Olha a situação que a gente chegou. E hoje, por exemplo, na WDG, as mais de 30 vagas que a Renata tem lá com a gente, eu diria que quase 100% pede inglês. Isso é assim, é normal. Hoje a gente tem reuniões em inglês o tempo todo. A Comand, eu vendi a KP em 2010. Ou seja, 10 anos atrás já era assim, não tem novidade. O Marcelo ele tem filial fora do país. A gente tem outras empresas aqui com negócios fora do país. Não tem novidade nisso. Então, assim, a gente não precisa sair daqui Cara, Rio Preto é eleita quase todo ano como segunda ou terceira melhor cidade do país para se viver. Né? Com um custo de vida extremamente atrativo. Tendo um ar-condicionado, a gente resolve o resto. Perfeito, é isso mesmo. Ainda mais agora, né, que a gente está mais em casa do que nunca, o ar-condicionado tem sido um bom investimento, né? A gente tem aqui uma pergunta do Alfredo, né, e deixo aqui aberto para que quem sentir a vontade de poder responder, que é como vocês entendem o papel dos profissionais de TI com mais de 50 anos dentro da Revolução 4.0, né, da indústria 4.0. Bom, Ju, vou aproveitar aqui só e comentar. Nós tivemos também, aproveitando mais um case aí dentro da empresa, de um profissional que participou do processo seletivo, né, e chegou, na verdade, chegou para o Robson e falou, olha, eu estou um pouco desatualizado, estou aí no mercado de trabalho parado há um tempo, mas eu gostaria de conseguir essa oportunidade e a partir daí, né, performar mais, estudar mais, enfim. E o Robson pegou, deu essa oportunidade. Hoje esse profissional não só se desenvolveu, se atualizou bastante, né, ele tem essa faixa de idade, se atualizou bastante, como hoje, inclusive, dá treinamentos, né? Então, eu acho que então, assim... existem muitas oportunidades. Exatamente. Eu acho que não tem mais essa questão, né, a diversidade está aí, né? E a gente não tem mais, tem que contribuir, tem que realmente estudar, estar aberto e disposto ao novo, né? E não tem mais fronteiras para ninguém. Hoje, eu acho que isso já não existe mais. Eu posso dar meu exemplo, né? Eu abri a WDG com quase 50. Se for por aí, então, e outras que certamente vão vir por aí ainda, né? Então, eu acho que o Fredo colocou aí a questão da idade, ela hoje está muito mais ligado à capacidade, né, de entrega do que a idade em si. Eventualmente, né, de profissões onde a aparência ela é parte do trabalho, sim, pode afetar. Mas em TI, sim, não vejo. Isso lá, por exemplo, né, Renata, a gente não tem restrição zero em relação à questão da idade. E, de novo, a gente está muito mais preocupado. Aliás, é muito melhor a diversidade, você mesclar essa velocidade, né, essa ânsia dos jovens com a maturidade de alguém com uma vivência maior, de, cara, já fiz isso, dá uma mudadinha aqui que você vai se sair melhor. Eu acho que ajuda muito, né? Mescla o ambiente e todo mundo acaba ganhando. E é bacana, Ju, que a gente assim incentiva muito, né, a busca de profissionais, por exemplo, mulheres dentro do mercado de tecnologia. Nós já chegamos a fazer processos assim priorizando a contratação de mais mulheres, enfim. Sim. Então, eu acho que hoje o mercado está muito aberto para toda essa diversidade, né? Acho que não existe realmente mais qualquer tipo de discriminação. Muito bom.
A gente está caminhando aí para o fim, né? Se alguém tiver alguma pergunta, puder nos encaminhar. O Roberval ele fez um comentário aqui para a gente, né? Ele colocou na DASA, onde trabalho, temos hoje 200 vagas em aberto na área de TI para novos talentos. A DASA tem na TI seu pilar na transformação digital, inovando no mercado de medicina diagnóstica. O mercado está muito aquecido para os profissionais de TI, né? Então, de fato, né, quando a gente olha no papel desde ali do adolescente, quando a gente vê a pergunta, né, do profissional que já está com 50 anos ou está acima de 50 anos, enfim, isso não é um parâmetro, né? Acho que o mercado ele está, de fato, abraçando e entendendo aí que existe mercado, existe vaga disponível, né, para quem deseja e entende que a área de TI é um bom negócio para sua carreira. O Felipe Giaqueto, acredito, ele coloca, tem vaga disponível para quem ainda está cursando desenvolvimento de sistemas? Felipe, já anotei seu nome completo, é só se você se cadastrar no site da WDG de vagas, e eu já estou esperando amanhã já fazer um contato contigo, beleza? Olha aí, Felipe, aqui, ó, o Roberval já colocou uma situação aí, ó, 200 vagas aí, ó. Só abraçar a causa, cara. Acho que, né, Ju, só um recado que eu ia deixar, né? Acho que trazendo um pouquinho para o que a gente trabalha aqui no Senac, que eu acho que serve para todos ali, muito de encontro para os comentários aí, né? Pessoal, acho que o momento agora, vocês viram que tem vaga, tem oportunidades, as empresas estão precisando, o negócio é aprender fazendo, né? Por exemplo, esse aqui é um pilar muito forte que a gente tem aqui no Senac, né, que é a base das metodologias ativas, né? E a questão é essa, né? Não ter medo de errar. Acho que o erro faz parte do processo, né? Uma coisa positiva. E a evolução é trabalhar em time, evoluir como pessoa, tentar entender o processo, muito como a Renata colocou, né? E tentar se desenvolver e pensar nessa sua carreira, né? Investir nela. E investir o que é? É esforço, dedicação, né? E eu acho que as coisas vão acontecendo conforme, né, você vai evoluindo nessa carreira, tá? Muito bem, Fábio. O Matheus Monteselli, ele colocou, né, os times que mais performam na TI são e devem ser compostos por várias gerações e várias idades, né, aliando experiência com conhecimento, independentemente da idade. Então, de fato, eu acho que são alguns recortes, né, que foram feitos ao longo aí da nossa vida profissional, né, que as empresas muitas vezes colocavam como pré-requisito e que, de fato, a gente precisa, né, romper com essas determinações, né, tanto de gênero, de idade. Eu acho que privilegiar, de fato, a questão da diversidade dentro das empresas, né, acho que é uma coisa que a gente fala muito dentro do Senac também, é o quanto a equipe multidisciplinar, né, a equipe diversa, ela tende a ser muito mais trazer mais potencial, né, para os resultados, para os olhares, para o processo criativo, até para olhar para o consumidor, né, ter pessoas da equipe ali onde, de fato, possam trazer esse olhar. Então, fico muito feliz também desse comentário, Matheus, obrigada. Pessoal, acredito que a gente vai finalizando. Quero super agradecer a todos que estiveram conosco, né, que colocaram os comentários, as dúvidas, as perguntas. Agradecer muito ao Fábio, ao Márcio, ao Marcelo, Kleber, Renata. Gostei muito de conversar com vocês, das conversas que a gente fez antes da live, né? Foi um prazer. Espero que também vocês tenham gostado da oportunidade. E se tiverem interesse em saber mais, né, sobre o Senac, sobre a PET, sobre a WDG, deixem os seus comentários aí no Facebook, a gente vai encaminhando conforme as dúvidas e os comentários vão sendo feitos. Quero lembrar, né, para a gente ir encerrando, que aproveitar se tiverem pessoas que trabalham no comércio, né, empresas que são contribuintes do Senac, ficar de olho nos descontos que são oferecidos nos cursos, aí desde o ensino médio até a pós-graduação, né? Estamos começando aí 2021, né, Renata? E é bom trabalhar a formação contínua e também aos associados da PET, né, que eles também têm descontos especiais nos cursos do Senac.
Então, se alguém quiser depois saber mais, estamos à disposição. Muitíssimo obrigada, pessoal. Uma ótima noite, bom descanso. Espero que tenhamos aí outras oportunidades. Obrigado aí pelo convite, foi ótimo participar. Obrigado, pessoal. Bom descanso. Obrigada, pessoal. Foi um prazer. Boa noite, bom descanso. Prazer aqui, pessoal. Um abraço, boa noite a todos. Muito obrigada.